Olá, pessoal. Vamos lá, então, a apresentação de mais um dos produtos Mulher Digna Minha Renda. Lembrando que quem vos fala aqui é a Mônica Leite, psicóloga e cristã, criadora do Mulher Digna Minha Renda, um espaço de capacitação para mulheres cristãs que querem vir para o digital e aprender como fazer renda e até mesmo como fazer uma influência de valor baseada na Bíblia, com suporte e apoio. Bem, o Mulher Digna Minha Renda é para essas mulheres cristãs que têm sonho em vir para o digital, mas não sabe como vir para o digital, o que fazer no digital. No Mulher Digna Minha Renda, ela vai aprender sobre esse mercado incrível. Ela vai aprender como trabalhar como afiliada, a criar os seus próprios produtos, né? Bem, e aqui eu vou apresentar para vocês, né, um dos produtos do Mulher Digna Minha Renda, que é o livro digital e físico 4 Passos para Ser Feliz. Deixe de ser besta e alcance liberdade emocional. Nós já iniciamos aí a divulgação desse material, alunas e afiliadas já podem divulgar, vender esse material. E está aqui, então, uma apresentação. Se você é aluna, se você é afiliada, ou se você é uma leitora dos nossos e-books Mulher Digna Minha Renda. E eu vou falar aqui para você, brevemente, uma apresentação geral do e-book 4 Passos para Ser Feliz, Deixe de Ser Besta, Alcançando Liberdade Emocional. Um e-book prático, direto ao ponto, poucas páginas, fácil leitura, inspirador, né? Nós temos aí conhecimentos da psicologia, da neurociência e da Bíblia, alinhado à sabedoria nordestina, para que a gente possa entender possibilidades de promover saúde emocional e liberdade mental. Esse material, ele foi escrito e organizado por mim. Ele também tem como base a minha própria experiência pessoal, experiência de uma infinidade de grupos de pessoas que eu orientei, lembrando que eu não estou falando dessas pessoas nesse material, mas nesse material eu trago muito dos conselhos, das orientações e daquilo que colocamos em prática e que funcionou para que a gente saísse das malhas da manipulação emocional. Ao adquirir esse riquíssimo material, você vai entender que, a partir de uma sabedoria regional, a frase deixe de ser besta, nós podemos desenvolver um guia prático, filosófico e bíblico de vida em busca de uma felicidade real e de um autoconhecimento saudável. Os ensinamentos cristãos são essenciais para nós que servimos a Deus. Eles são a base de tudo o que a gente faz, fala e pensa. As reflexões filosóficas são pequenas pinceladas nesse material para que a gente possa entender a riqueza dessa frase, deixe de ser besta. Descobertas neurocientíficas, a neurociência, uma das ciências mais jovens aí entre a ciência, mas que já tem muito a contribuir conosco, também nos ajuda a entender a importância de cultivarmos uma saúde mental, de termos uma liberdade interior e desenvolvermos estratégias para um bem-estar duradouro. E um convite à liberdade. Lembrando que, através de Jesus Cristo, quando ele vai à cruz do Calvário e morre por nós,
e por nossos pecados, ele nos dá acesso a uma nova vida de liberdade, a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E nesse caminho de liberdade que ganhamos gratuitamente através de Cristo Jesus, é um caminho onde nós aprendemos a nos livrarmos da manipulação e da ingenuidade, por isso que a Bíblia fala de prudência e discernimento, né? E aguardarmos o nosso tesouro, que é a nossa mente, as nossas emoções e a nossa alma. De uma forma geral, você está vendo aí, então, um panorama geral do que você vai encontrar nesse material. Uma introdução riquíssima sobre sabedoria, ciência e fé, numa linguagem bem acessível. O capítulo 1, pare de entregar o seu tesouro. O capítulo 2, reconheça os jogos psicológicos. O capítulo 3, defina limites claros. O capítulo 4, viva com consciência e propósito. E o final, que é o capítulo 5, o dia em que você deixou de ser besta. De uma forma geral, nós temos nesse material orientações neurocientíficas, como, por exemplo, falando sobre o córtex pré-frontal, essa região da testa que precisa ser desenvolvida, porque é a região do planejamento, do autocontrole e das decisões conscientes. Outras informações importantes que vocês vão ter aqui é da gente não se apegar muito a rótulos, a etiquetas, né? A confiança automática, ela pode ser muito perigosa no mundo onde, muitas vezes, as aparências é o que estão em alta. O discernimento bíblico e espiritual é algo que nós precisamos desenvolver e somos convidadas a fazer isso na palavra de Deus. Nós temos aí os filósofos contribuindo conosco, como, por exemplo, da nossa capacidade de termos mais autocontrole sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções e sobre as nossas decisões, e não sermos manipulados e nem influenciados de forma negativa por nenhum tipo de pessoa. Os exercícios práticos que vocês vão encontrar nesse material, baseados na psicologia e na Bíblia, vão te ajudar a desenvolver estas habilidades e competência. Os jogos patológicos, eles não somente precisam ser reconhecidos, como eles precisam ser desarmados, né? A gente precisa entender a manipulação, fortalecer a nossa mente, fortalecer a nossa fé, para vencer. Existe na neurociência estudos sobre manipulação, como, por exemplo, ganhos secundários, pessoas que ganham atenção, carinho, quando estão em fases ruins da vida, né? Relações tóxicas que podem estar relacionadas à manipulação e à liberação de químicos poderosos no cérebro. Na Bíblia também nós temos orientações desde o Gênesis sobre isso, quando a serpente, né, que foi possuída pelas trevas, e as trevas fala por meio desse animal, usando meias verdades, promessas mentirosas, e que lá na frente o casal vai descobrir que eles perderam muito mais do que ganharam. A referência a alguns escritos aí, como o material de Maquiavel, hoje de domínio público, onde ele fala que na sociedade, e aí eu vou incrementar, na sociedade sem os ensinamentos de Jesus, sem os princípios de Deus, o poder se constrói pela manipulação astuta e camuflada, dominando um cenário social. Identificar esses jogos é importante. Eles estão, a gente vai vendo a formação desses jogos em comportamentos, em palavras, em atitudes, em ameaças e pseudo-ameaças, né? A prática diária
de atividades e exercícios e ferramentas que vão nos ajudar a perceber esses jogos, a desmontá-los, desarmá-los, para que a gente deixe de ser refém e fique doente emocionalmente por conta deles. Um outro ponto importante nesse material é sobre limites, né? Nós temos na neurociência a importância dos limites para a saúde mental, economia de energia mental, a capacidade de dizer não. O não faz parte da vida e às vezes a gente tem que dizer não, sim, para algumas coisas, para algumas pessoas. A Bíblia em si, né, por exemplo, no livro de Neemias, os muros trazendo ali uma delimitação territorial e espiritual, os muros de Jerusalém, as orações de Jesus com ensinamentos profundos sobre limites claros. A filosofia e a prática, né, seria aqui algumas orientações de alguns filósofos de uma forma mais acessível para que a gente possa entender. E a importância de colocar em prática, né, através das ferramentas, as atividades. E aí você vai entender a importância de desenvolver uma vida consciente, com propósito, uma motivação guiada pela Bíblia, pela fé e pela prática de uma vida plena, alinhada aos propósitos de Deus para as nossas vidas. E aí é só para você ter uma ideia geral de que nesse material você vai encontrar aí orientações da neurociência, da Bíblia, da filosofia, passos práticos, atividades práticas. E aí, seguindo mais um pouco, quando nós falamos de renovação e liberdade na fé cristã, nós estamos falando da importância da palavra de Deus ser a base, o alicerce de tudo nas nossas vidas como mulheres cristãs. A própria Bíblia, ainda que hoje nós tenhamos, né, a psicologia, a neurociência, a neuropsicologia, entre outras ciências da mente, como a filosofia, a antropologia, antes dessas ciências, nós já temos os conhecimentos de Deus, os conhecimentos da palavra de Deus. E na palavra de Deus, nós somos sempre convidados a renovar a mente, e quando eu renovo a mente, eu mudo emoções, eu mudo comportamentos, eu faço escolhas melhores. Né? Essa Bíblia poderosa que nos ensina que nós somos novas pessoas, uma identidade regenerada em Cristo, então nós não manipulamos e também nós não caímos nas armadilhas das manipulações de outras pessoas. Essa Bíblia poderosa que nos faz desenvolver uma fé que amadurece. O fruto do Espírito, que é totalmente contrário ao que as analogias feitas, né, com as virtudes humanas, ele trata de virtudes nobres e sobrenaturais, que só podem ser desenvolvidas em nós pelo Espírito. Então, o fruto do Espírito, ele é a certeza da importância do autocontrole mental, emocional e espiritual que nós temos que desenvolver. A liberdade verdadeira e poderosa em Cristo Jesus, então nós não somos escravos de nada. Em Cristo Jesus nós somos livres para viver uma vida que glorifica a Deus. Na Bíblia, nós aprendemos a dar limites, a dizer não, né? A respeitar limites, a entender os nãos. E o conceito de felicidade na palavra de Deus, ele está ligado a Cristo, aos seus propósitos e ao verdadeiro sentido da vida do crente, e não a ausência de problemas ou o ganho de infinitas bênçãos.
nós precisamos entender que, ao longo da jornada da fé, o próprio Espírito Santo, através da palavra, dos ensinos de Jesus, do convívio como corpo de Cristo, e até mesmo da vida diária, ele vai nos ajudando a ser transformados à imagem e semelhança de Cristo. Então, no geral, a gente tem que sempre olhar para Jesus, aprender com ele e seguir os seus ensinamentos. Nesse material, você vai ter aí recursos que já estão incluídos nesse e-book e na plataforma onde você vai adquirir o seu e-book para você deixar de ser besta e ter liberdade emocional. Você vai ter lá na plataforma, além dos exercícios e recursos extras que estão no e-book, lá na plataforma nós vamos disponibilizar mais materiais para você seguir com a sua jornada de autoconhecimento, de amadurecimento emocional. Eu estou te convidando a começar a sua transformação hoje. Ao adquirir esse e-book, leia, pratique e viva a liberdade que Cristo oferece através desse rico aprendizado. Lembre-se que é um e-book prático, direto ao ponto, um convite para transformar a nossa mente e o nosso coração. Você vai aprender nesse material a importância de celebrar suas conquistas, compartilhar seus aprendizados e fortalecer, através da oração e da meditação bíblica, a sua liberdade e felicidade em Cristo. Eu vou ficando por aqui. Logo abaixo estão os links de acesso a este material, o grupo que nós criamos destinado a dúvidas sobre esse material e também as pessoas que querem o material físico, né? Tem pessoas que se dão muito bem lendo materiais digitais no celular, na televisão, no iPad, no computador, mas nós temos um grupo de pessoas que preferem o material físico, aquele velho e bom livro nas próprias mãos, correndo os olhos ali, página a página. Então, é só conversar com a gente aqui nos nossos links abaixo. É um convite para a sua liberdade emocional, amadurecimento e autodesenvolvimento e autoconhecimento. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo, até o próximo vídeo.